Então, gente, agora nós vamos trabalhar, vou mostrar para vocês um circuito que é capaz de gerar aquele padrão de corrente que a gente utiliza na instrumentação, o padrão 4 a 20 mA, tá? Como é que nós vamos trabalhar? Temos um amplificador operacional que vocês estão vendo aqui. Aqui é um transistor que vai, na verdade, receber uma corrente piloto do amplificador operacional. Essa corrente piloto vai entrar na base e vai fazer com que haja uma variação de corrente de coletor para emissor, variando na faixa de 4 a 20 mA. Então, essa corrente que vai fluir entre coletor e emissor, ela vai variar na faixa de 4 a 20 mA, porque o cálculo que foi feito no circuito, da resistência de base, dessa resistência de realimentação, né, basicamente vai facilitar essa disposição, né, de você conseguir ajustar uma corrente de 4 a 20 mA. O que ocorre? Você tem uma malha de resistores aqui, então você pode ver um K5, aqui também tem um K5, né, 1,5 ohms, 1,5 kΩ e 1,5 kΩ. E aqui no meio você tem um potenciômetro. Esse potenciômetro está na faixa de 5,6 K, se eu não me engano, tá? 5,6 por aí. O que vai acontecer? 5,6, deixa eu ver mais de pertinho um pouquinho. Um pouquinho mais, né? Talvez 6,8 por aí. Mas não importa. Esses resistores são calculados para te fornecer uma tensão de forma que ela seja um pouco superior ao valor da tensão de realimentação. Então aqui você tem uma tensão de realimentação que vem da saída do amplificador operacional, né? E aqui você tem um resistor, que essa configuração é a configuração não inversora. Se vocês lembrarem, a configuração não inversora, o ganho é 1 mais RF sobre RI. Só que os resistores RF, que é esse aqui, que é o resistor de realimentação, e o RI, que é o resistor de entrada, que vai para da entrada inversora para a terra, a gente ajusta essa relação do RF sobre RI de forma que ela seja fracionária e a gente obtenha um ganho praticamente igual a 1. Simplesmente esse amplificador operacional, ele vai trabalhar com ganho bem baixo, porque se o ganho for muito elevado, o transistor satura, você extrapola o valor da corrente, você quer que seja no máximo 20 mA ou passando um pouquinho de 20 mA. Então esse ganho foi ajustado de forma a ser bem baixo, quer dizer, mais próximo possível da unidade. Você tem realmente uma realimentação aqui que faz a estabilidade do circuito, né? Tem que ter essa realimentação, porque senão, se for trabalhar em malha aberta, o circuito fica extremamente instável. Qualquer toque no potenciômetro vai fazer com que haja saturação ou corte do transistor. E a ideia não é essa, a ideia é justamente o contrário. Eu tenho que ter liberdade de ajustar o meu potenciômetro e conseguir fazer com que essa corrente varie nos parâmetros, lá nos valores que eu fiz o cálculo, né, que a gente fez o cálculo aqui. Então, nesse momento, eu estou com a tensão praticamente máxima. Repara que o potenciômetro está no seu maior valor. Então, eu estou colhendo um valor bem elevado de tensão aqui na entrada do amplificador operacional, que vai gerar uma corrente também elevada na base do transistor e que vai levar o transistor a fornecer os 20 mA de corrente, que seria a corrente máxima. Mas eu posso fazer o ajuste desse potenciômetro e colocar ele num valor também mais baixo, que vai chegar aos 4 mA. Então a ideia é justamente essa, variar entre 4 e 20 mA. Aí nós vamos fazer aqui o ajuste desse potenciômetro, ele está em 9,13%, eu vou levar ele para próximo de 90%, por aí, né? 95%, 96%. Então ele está bem agora mais próximo do valor de uma tensão baixa, né? E essa tensão baixa vai gerar o quê? Vai gerar também uma corrente de saída baixa. Vamos ver
qual o valor que ele vai apresentar agora ali na saída do potenciômetro. Eu tenho que pedir para a simulação, né? Ele não estava simulando, agora sim está simulando. Eu vou ter lá, ó, uma corrente próxima dos 4 mA. Eu vou dar mais uma ajustada nesse potenciômetro para ver se a gente chega exatamente a uma tensão de 4 mA. Né? Vamos ver qual o valor que vai estar lá agora. Ó, cheguei a 4,24. 4,04, se eu der mais um toquezinho no potenciômetro, eu chego a um valor de 4 mA, que é a ideia. Só que é o seguinte, o potenciômetro que eu estou usando aí não é um potenciômetro multivolta, tá? Por isso que você tem uma certa criticidade no ajuste. Se for um potenciômetro multivolta, o ajuste é muito mais tranquilo, muito mais simples. Que aí vai ficar bem mais tranquilo de você ajustar exatamente o valor. Tá vendo aqui? 3,9, eu tenho que botar um ajuste muito pequenininho aqui para chegar aos nossos 4 mA. Eu estou em 99%, mas eu tenho que botar um pouquinho mais perto dos 96, tá? Chega no valor de 4,01, tá? Então isso aí está bem próximo do esperado, que são os 4 mA. Se eu for agora para o extremo oposto, potenciômetro no seu valor máximo, próximo aí dos 90%, por aí, eu vou chegar a uma corrente ali, ó, 19,9, né, 19,8. Então, vou chegar aos 20 mA. Estão desejados aí 20,01 mA. Aí, o tal negócio, aí, nessa faixa eu vou ajustar valores, o valor que eu quiser para fazer, por exemplo, uma calibração, uma válvula de controle, tá vendo? Eu estou praticamente a 50% do valor do potenciômetro e estou chegando também a 50% da faixa de 4 a 20. Então essa é a ideia. É um circuito extremamente fácil de você montar. Você usa um amplificador operacional, usa um transistor. Esse transistor você pode utilizar. Eu utilizei aí um transistor com um beta de 100, tá? Ele tem que só poder responder a esse valor de corrente, tem que suportar os 20 mA. Até mesmo um BC548, ele suporta os 20 mA. Mas se você quiser utilizar um transistor um pouquinho mais robusto, também pode. Isso você tem que escolher no manual, fazer os cálculos, né? Um beta próximo de 100 seria o ideal. Esses resistores que nós colocamos aqui, eles estão dentro de um valor bem calculado, né? Porque a gente consegue fazer o ajuste. Agora, em termos de calibração, conseguir uma boa calibração sem ter muita criticidade, eu aconselho a utilizar um potenciômetro multivolta. É um potenciômetro mais caro, mas vai te dar uma boa manobra, uma boa flexibilidade de ajuste, que é o que a gente precisa para fazer esse gerador de 4 a 20. É um circuito extremamente útil para quem trabalha com automação, principalmente para o pessoal que trabalha com instrumentação, que vai fazer testes, né, nos circuitos de, por exemplo, válvula de controle, os transmissores de pressão, transdutores de pressão, por exemplo, né? E outros tipos de instrumentos que você tem que excitar utilizando o padrão 4 a 20. Então, gente, basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Vai ser legal se vocês montarem um circuito desse para teste, para fazer alguns ajustes. E vai ser bem interessante porque é um circuito bem simples, você pode montar numa plaquinha. Lembrar que esse amplificador operacional é o 741. Você tem que trabalhar necessariamente com uma fonte simétrica. A fonte tem que ser de mais ou menos 12 ou mais ou menos 15. O ideal é mais ou menos 15.
Esse circuito aqui é alimentado com 15 volts, né? O transistor é alimentado com 15 volts, você precisa colocar uma resistência de 250 ohms em série com o emissor do transistor, e basicamente é isso. Vocês vão conseguir então fazer um bom trabalho aí, um bom experimento, né? Tá legal, pessoal? Abraço para vocês aí e até o próximo vídeo.